Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos na página 27 do livro A Divinização do Sofrimento, do padre Adolphe Tanqueray. No item 3, os sofrimentos de Jesus durante sua vida pública. Depois de 30 anos de vida escondida, na prática das virtudes mais simples, mas mais mortificantes, Jesus vê chegar o momento em que, segundo a vontade do Pai, deve começar sua vida pública, sua vida de apostolado. Irá ele inaugurar seu ministério por algum evento espetacular para chamar sobre si a atenção do povo e dos chefes da nação? Ele poderia, pela autoridade de suas palavras, de seus exemplos e, sobretudo, de seus milagres, conquistar as multidões e obrigar os próprios príncipes dos sacerdotes a inclinar-se diante de sua missão divina. Não é esse o plano de Deus. O reino que o Salvador vem anunciar é um reino espiritual, no qual ele não deseja que se entre pela força, ou por milagres tão portentosos que fosse impossível resistir à sua evidência. Ele quer que se entre neste reino livremente por persuasão e por convicção. Haverá, pois, luz suficiente para que as almas de boa vontade a reconheçam e a sigam, mas não uma claridade ofuscante que pudesse constranger os espíritos e perturbar a liberdade da fé. Jesus deseja que a salvação dos homens se faça sobretudo pelo sacrifício e acolhe antecipadamente todos aqueles que o Pai lhe preparou. Aqui, liberdade da fé é a liberdade que se tem de abraçar a fé ou de recusá-la, não é? Porque se Nosso Senhor aparecesse, por exemplo, com todo o seu esplendor, não é? Como ele fez no Monte Tabor, né? Na transfiguração, se ele se transfigurasse durante a sua vida pública, a liberdade de recusá-lo não teria acontecido, né? As pessoas veriam ele em todo o seu esplendor e não teria como recusá-lo. E Nosso Senhor quis manter essa liberdade, quis preservar a liberdade dos homens de simplesmente recusá-lo, não é? Por isso ele foi tão suave, não é? Tão cauteloso, tão paciente, né? Esses sacrifícios serão numerosos e dolorosos, mas no início de sua vida pública, assim como ao entrar no mundo, Jesus repete: Pai, eis que venho para substituir as vítimas da antiga lei e fazer a vossa vontade em todas as coisas. Et veniu ut faciem, Deus, voluntate tuam. Primeiro, seu primeiro sacrifício é oferecer-se como vítima pela expiação de nossos pecados. Ele vem, pois, juntamente com uma multidão de pecadores, receber o batismo de penitência às margens do Rio Jordão. Ele não precisava, é claro,
de tal batismo, pois era a própria santidade, mas como chefe de um corpo místico, composto de pecadores, ele assume sobre si o peso de nossas iniquidades, como havia anunciado Isaías, e irá expiá-las com os 40 dias de penitência no deserto. Assim, pois, apesar dos protestos de São João Batista, ele entra no Jordão e recebe o batismo de penitência. Logo depois, é impulsionado e como que banido para o deserto pelo Espírito de Deus, que lhe impõe a expiação de nossas faltas em conformidade com os desígnios do Pai. Lucas 4:1, Marcos 1:12. Esse deserto, segundo a tradição, é uma colina inculta a oeste de Jericó. A oeste de Jericó. Jesus passou ali 40 dias convivendo com as feras selvagens. Marcos 1:13. Na mais completa solidão, sob o inclemente sol de inverno, sem outro abrigo a não ser alguma caverna fria e úmida. Ali jejuou por 40 dias e 40 noites. E esse jejum prolongado, que o frio da estação tornava ainda mais difícil de suportar, não foi senão uma das numerosas e austeras mortificações que ele se impôs. Isso porque, conhecendo todas as faltas graves cometidas antes de sua vinda ao mundo e todas aquelas que seriam cometidas no futuro, ele sabia que nenhuma penitência seria demasiadamente dolorosa para expiar todos esses delitos. Colocados diante da santidade de seu Pai, nossos pecados lhe apareciam em todo o seu horror, e ele aceitaria de bom grado sofrimentos ainda mais cruéis para reparar o ultraje feito a Deus pelos nossos crimes. Quem poderá imaginar os vivos sentimentos de humilhação que ele terá experimentado em sua alma imaculada, ao ver-se carregado com todas as nossas faltas diante do Deus de toda a santidade? Quem poderá, sobretudo, fazer uma ideia dos atos de amor penitente pelos quais ele implorou misericordiosamente o perdão para nós? Quando buscamos despertar em nós a contrição, e quando sentimos medo dos pequenos sacrifícios necessários para expiar nossas faltas, pensemos naquele que, no deserto, quis fazer penitência por nós. E não tenhamos medo de unir algumas ligeiras mortificações às suas para reparar nossas próprias iniquidades. Essa ida de Nosso Senhor ao deserto, né, e os sofrimentos dele lá, foi certamente o que estimulou, né, o aparecimento, né, depois de alguns séculos desse evento, né, dos monges do deserto. Né, todo aquele movimento monacal extraordinário da história da igreja, né, que nós já vimos na história da igreja. Né. E aqui é preciso também perceber, né, o espírito com que Nosso Senhor
foi ao deserto, que o Padre Tanqueray explora muito bem, ele foi coberto por todos os nossos pecados, passados, de todo mundo que passou antes dele, todo mundo que viveu antes dele, de todo mundo que vivia no tempo dele, e de todos os pecados que nós cometeríamos no futuro. Então, também pelos nossos pecados que cometemos agora, ele já estava coberto desses pecados, né? Quando ele foi ao deserto. Ele estava coberto diante de Deus com todos os nossos pecados, né? Sabendo que uma das mais temidas provas que enfrentamos é a tentação, ele quis submeter-se também a ela, para nos ajudar a vencê-la mais eficazmente. Como diz a carta aos Hebreus, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Hebreus 4,15. Que prova foi essa? E em que consistiu exatamente essa tentação? Para melhor compreendê-lo, recordemos que os judeus tinham ideias errôneas sobre a obra messiânica. Eles esperavam um Messias temporal, que restabeleceria o reino de Israel e estenderia os seus limites até os confins da terra. Para melhor obter esse fim, ele multiplicaria os milagres, a fim de proporcionar a si e a seu povo todas as vantagens materiais. É o que o Judas Iscariotes esperava dele, né? Imaginavam que esse Messias se apresentaria de forma triunfal, em uma grande solenidade, tal como a Páscoa, e que, lançando-se do mais alto pináculo do templo, desceria rodeado de anjos até o meio da Assembleia dos Judeus. Da cidade santa de Sião, ele estenderia o seu cetro sobre todos os povos da terra. O demônio, fazendo eco a essas ideias populares, vem precisamente propô-las a Jesus. Já que ele tem fome, por que não fazer um milagre, transformando em pães as pedras do deserto? É claro que ele poderia fazer isso, né? A resposta do mestre foi pronta e decisiva. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Eu estou na página 30, viu, Camila? Aqui, segundo parágrafo. O que é preciso buscar antes de tudo é o reino espiritual, a verdade, a justiça, o amor de Deus. Para as necessidades do corpo, é preciso abandonar-se à providência e pedir com simplicidade o pão cotidiano, que nos será dado no momento oportuno. Ele não fará, pois, milagres inúteis e se abandonará entre as mãos da providência. O demônio insiste. Por que não aparecer milagrosamente no meio dos judeus, em plena cidade de Jerusalém, saltando do mais alto pináculo do templo, diante do povo reunido no recinto sagrado? Também aqui Jesus contrapõe um preceito judaico. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Não será por meio de prodígios extraordinários que ele estabelecerá o reino de seu Pai.
mas sim transformando por sua pregação e por seus exemplos os espíritos e os corações e orientando-os na direção do amor a Deus e ao próximo. Uma última vez o tentador volta à carga. Já que foi prometido ao Messias o domínio universal, por que não associar-se ao espírito do mal, que detém o poder sobre todos os impérios, e com a sua ajuda excitar as paixões humanas para conquistar o mundo inteiro e estabelecer seu domínio sobre o universo? Jesus rejeita com horror essa tentação da ambição. Vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Não será sobre os meios humanos que ele se apoiará para estabelecer o seu reino. Ele quer conquistar as almas pela bondade, pela humildade, pelo sofrimento suportado com paciência, pela submissão à vontade divina. Todas essas virtudes que ele em breve irá nomear no Sermão da Montanha. Seu ideal messiânico é, pois, inteiramente espiritual e por isso mesmo opõe-se às ideias reinantes. Jesus prevê que terá de sofrer por parte de seus compatriotas para estabelecer o reino de Deus, mas será fiel à missão que lhe foi confiada e aceitará de bom grado os sacrifícios mais dolorosos, incluindo a morte, para obedecer a seu Pai. Vencido, o demônio se retira, mas apenas por algum tempo. Lucas 4:13. O que nos mostra que ao longo do ministério de Jesus, ele renovará mais uma vez os seus ataques. Então, o Sermão da Montanha, as tentações foram o objeto do evangelho do domingo, do primeiro domingo da Quaresma, né? Ontem, né? E ele tem, enfim, vários aspectos, né? Mas um dos aspectos que me chamam a atenção nesse quadro, né, da tentação do Nosso Senhor é que há uma discussão em algum aspecto, né, bíblica entre Nosso Senhor e o demônio. Como se eles estivessem discutindo, né, toda a tradição judaica baseada justamente na Bíblia, né? Nosso Senhor só responde ao demônio, né, usando trechos bíblicos, né? E o demônio entende, porque o demônio entende muito da Bíblia, né? Essa discussão me lembra um pouco as discussões dos protestantes de hoje, né? Eu diria que o demônio foi um protestante avant la lettre. Queria pegar Jesus, né, em algum aspecto da Escritura, né, para confundi-lo, né, o que os protestantes fazem hoje sempre com os católicos, né? E aqui tem também um ensinamento sobre como é que o demônio conhece profundamente as Escrituras, muito mais do que nós, né? Segundo, Nosso Senhor não tarda a perceber que, ao rejeitar o ideal judeu
esse ideal do Messias material, né? Do libertador da pátria, atrairá sobre si muitas perseguições. E no final, a traição final, né, de Judas. Uma delas vem de seus próprios compatriotas de Nazaré. Lucas 4, 14, 30. Saindo de Jerusalém, ele regressara ao pequeno povoado onde vivera por 30 anos. E ao chegar o sábado, compareceu ao serviço religioso. Convidado pelo chefe da sinagoga a proclamar um trecho de Isaías, ele leu estas palavras proféticas: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção. Terminada a leitura, ele fez o comentário do texto, declarando que naquele dia se cumpria aquela escritura. Isso era muito comum, né? Da pregação na sinagoga. Né? Paulo fez muito isso também. Né? Jesus também e Paulo. Né? Sua palavra cheia de graça começou por causar espanto, mas não tardou a conquistar os corações. Essa impressão favorável, porém, não durou muito. As pessoas tinham ouvido dizer que ele fizera milagres em Cafarnaum. E numa outra reunião, alguém zombou dele, exclamando: Médico, cura-te a ti mesmo. Isto é, por que não fazer em tua pátria as grandes obras realizadas em Cafarnaum? Ele está em Nazaré, né? Cura-te a ti mesmo. Ele explica que ninguém é profeta em sua própria terra, que outrora Elias não fora enviado às filhas de Israel para aliviar seus males, mas a uma viúva de Sarepta, que Eliseu havia curado da lepra o sírio Naamã, e não um israelita. Com isso, dizia-lhes implicitamente que, se não havia feito milagres entre eles, isso se devia à sua falta de fé e de confiança deles. Né? Eles o compreenderam, mas vendo-se comparados aos pagãos, ficaram irritados. Uma onda de cólera levantou-se na assembleia, que se apoderou de Jesus e o levou ao alto do monte sobre o qual se erguia o povoado, para precipitá-lo dali para baixo. Sua obra, porém, ainda não havia chegado. Uma força sobrenatural travou os braços que o prendiam, e Jesus passou incólume entre eles, deixando para sempre a sua querida Nazaré. Então aqui a cólera já começou, né? Contra Nosso Senhor na própria cidade dele, né? Que tristeza para o seu coração tão sensível. Ele amava seus concidadãos e desejava salvá-los. Mas como esses não tinham fé nele, ele deixa sua aldeia. Aqui a liberdade que Nosso Senhor sempre nos dá, né? De rejeitá-lo. Né? Então ele deixa sua aldeia, lançando um olhar desolado sobre o vale aprazível onde passara sua juventude, onde trabalhara e sofrera como um pobre operário. Ele viera cheio de bondade para o meio dos seus, mas os seus não o reconheceram. Triste presságio dos sucessivos abandonos de que ele seria vítima. Cafarnaum
foi-lhe mais hospitaleira, ao menos durante bastante tempo. Ele fez dela o seu quartel-general na Galileia e ali fez muitos discípulos. Foi na sinagoga dessa cidade que ele previu, um ano antes de sua última Páscoa, a instituição da Eucaristia. Mas uma nova provação o esperava ali, quando declarou aos seus ouvintes que lhes daria seu corpo como alimento e seu sangue como bebida, para tornar-se, dessa forma, o alimento espiritual de suas almas, para permanecer neles e os conduzir à vida eterna. João 6, 48, 59. Eles interpretaram sua linguagem num sentido demasiadamente material e grosseiro e exclamaram: como pode esse homem dar-nos sua carne a comer? Em vão ele explicou que essa carne seria um princípio de vida espiritual, uma garantia da ressurreição gloriosa e da vida eterna. Os habitantes de Cafarnaum, apesar de todos os prodígios operados pelo Mestre, recusaram-se a crer e separaram-se dele. Essa deserção atingiu também muitos de seus discípulos. João 6, 60, 68. Essa palavra é dura, disseram eles. Quem pode escutá-la? Jesus lhes recorda, então, que a fé é um dom de Deus que é preciso obter pela oração. Mas eles não quiseram saber de nada. E desde então muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, essa parte do Evangelho de João é uma parte que os protestantes, inclusive, não gostam, né? Porque eles aparecem aqui, né? Os protestantes aparecem aqui em antecipação, né? Rejeitando a instituição da Eucaristia, né? Eles consideram que essas palavras foram muito duras de Nosso Senhor. Ele disse: comer da minha carne e beber do meu sangue. Né? Esse evangelho, esse trecho do evangelho é muito bom a gente sempre reler, para entender, né, por que a nossa religião causa tanto escândalo no mundo, né? O escândalo está exatamente aqui, né? Na Eucaristia, né? O centro da nossa vida católica, né? E é exatamente onde, né, nossos inimigos identificam a nossa religião, né? Por exemplo, quando os nossos inimigos, né, agora cada vez mais numerosos, eles invadem uma igreja ou querem destruir, né, ou querem desacralizar uma igreja, a primeira coisa que eles fazem é ir no sacrário, né? Os muçulmanos fazem muito isso, né? Eles desacralizam exatamente o sacrário, porque eles sabem o centro da nossa religião, né? E por isso é tão doloroso, né, vermos nas igrejas hoje, né, o sacrário deslocado do altar, né,
para uma salinha do lado da igreja, ou onde quer que seja, né? E por isso é tão doloroso vermos também a manipulação das hóstias consagradas, né, por mãos não consagradas. Né? E os católicos recebendo, né, comunhão na mão, enfim, essas coisas todas que nós vemos hoje em dia. Né? Por isso é tão. Porque isso faz parte da rejeição. Né? Isso é uma forma de rejeição da carne e do sangue de Nosso Senhor. Né? Os que fazem isso são exatamente esses que se afastaram de Nosso Senhor naquela época. Né? Estamos vendo a reedição deste afastamento, né? E infelizmente hoje dentro da própria igreja. Né? Essa incredulidade, porque é a incredulidade, né? Porque se você manipula, né, as hóstias consagradas dessa forma tão profana, né, você não crê? Né? Essa incredulidade causou grande desolação ao coração de Jesus e causa grande desolação ao coração de Jesus até hoje, né? É permanente isso, né? Era-lhe muito doloroso ver-se abandonado no próprio momento em que lhes dava tão grande prova de amor por aqueles que até então o haviam tão bem acolhido, e mesmo por alguns daqueles discípulos aos quais ele havia explicado os segredos do reino de Deus. Então, isso se renova, né? Essa desolação do coração de Nosso Senhor se renova e se renova e se renova. Né? Sem dúvida, as palavras de Pedro o consolam. Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Porque ele também falou para os discípulos, né? Convidou os discípulos a se afastarem, né? Vocês também, se vocês quiserem, vocês podem ir embora, né? Mas não bastam as palavras de Pedro, né? Não bastam para curar a ferida do seu coração. Ele não poderia esquecer os discípulos queridos que o deixaram, nem os habitantes de Cafarnaum, entre os quais habitara por quase 2 anos e aos quais não deixara de amar. Ele bem sabia que esse era apenas o prelúdio de outros abandonos e de outras ingratidões que se perpetuariam através dos séculos. Então, se a gente ligar isso, né, as revelações, por exemplo, de Santa Margarida Maria Lacoque, né, que nós vimos ao ler a biografia dessa santa, as palavras com que ele se dirigia à santa, né, a desolação do coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Sagrado Coração, frente aos desrespeitos, né, que nós católicos, na época de Santa Margarida, e agora aumentou muito, né, apresentávamos, né, a esse Sagrado Coração. Nós vamos ver que esse sofrimento que em vida ele teve, ele continua tendo, né? Porque esses abandonos continuam acontecendo, né? Que ao menos nós que compreendemos a desolação do vosso coração, cheio de amor, possamos repetir-vos com frequência, mesmo em meio às dificuldades e às dúvidas que atravessam nosso espírito, o protesto do discípulo fiel. Senhor, a quem iríamos?
Só tu tens palavra de vida eterna. Se não conseguimos compreender isso, é porque somos limitados. Mas vós, eterna sabedoria, o sabeis e compreendeis, e isso nos basta. Nós cremos em vossa palavra, porque vos amamos e cremos em vosso amor. Et nos credidimus caritate. Primeira carta de João 4:16. Assim, não importa quantas sejam as deserções à nossa volta, não nos deixaremos desencorajar. Rezaremos pelo retorno dos desgarrados, pelo ardor de nossa fé e de nosso amor. Consolaremos o coração amante de Jesus. Terceiro, vamos ver se nós acabamos aqui esse terceiro. Eu vou pedir a vocês paciência hoje comigo, porque nós já começamos com um probleminha de gravação. Vamos ver se a gente acaba esse item, né? Terceiro, encontrará Jesus, ao menos na fidelidade dos 12, uma compensação para a deserção de tantos discípulos? Esses 12, que ele os escolheu com amor, depois de passar uma noite inteira em oração, Lucas 6, 12, 13, vários deles haviam sido, de resto, preparados para essa escolha definitiva, por uma primeira eleição feita em particular. João e André, Simão, filho de Jonas, que iria chamar-se Pedro, Filipe e Natanael. Desde o início, o Mestre se dedicara a transmitir-lhes uma ideia exata do reino de Deus. No Sermão da Montanha, ao descrever as bem-aventuranças, mostra-lhes que se trata de um reino espiritual, no qual entrariam os pobres, os mansos e os humildes, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça e de santidade, os misericordiosos, os corações puros e pacíficos, os que sofrem perseguição por causa da justiça e que não apenas sabem perdoar a seus inimigos, mas também os bendizem e rezam por eles. Na sequência dessas conversas, ele lhes explicara que a santidade é, antes de tudo, interior, e que para exercer a caridade não bastava somente evitar o homicídio, mas também todo sentimento de ódio e todo julgamento temerário do próximo, esquecendo as próprias faltas. Que para ser puro é preciso abster-se não somente das faltas exteriores, mas também dos olhares luxuriosos e dos maus desejos. Não dar esmola ao som de trombetas, mas em segredo, de forma que nem nós mesmos nos lembremos do bem que fazemos. Que para rezar é preciso fechar-se no quarto do coração e invocar com confiança o Pai amoroso e bondoso, que não quer outra coisa senão atender-nos. Que é preciso buscar antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, sem preocupar-se excessivamente com os bens temporais que nos serão dados pelo Pai do céu no tempo oportuno. Que é necessário manifestar a fé não somente por belas palavras e orações, mas por obras de santidade. Era um programa de vida interior bem diverso
daquele dos fariseus, que observavam estritamente a lei e as múltiplas prescrições que lhe tinham sido acrescentadas, mas negligenciavam com frequência as virtudes interiores, que são as que contam aos olhos de Deus. O espírito fariseu, né, ele existia na época e sempre existiu, né, esse espírito de demonstração de santidade, né? A pessoa ela não quer ser humilde, ela quer parecer humilde, né? Essa descarada tentativa de parecer santo, de parecer humilde, de parecer um grande smaller, né? De parecer que dá, né? Enfim, esse espírito, enfim, ele sempre, e hoje mais que nunca, né, ele aparece em todos os lugares que a gente olha, né? Quando ele enviou os 12 a pregar as ovelhas perdidas de Israel, completou esse programa com a exposição das virtudes apostólicas. O espírito de despojamento e de pobreza, a confiança em Deus, que é o único que pode converter as almas, a paciência e a serenidade nas perseguições, o zelo pelo anúncio da boa nova, apesar das dificuldades, das lutas, das resistências, dos ataques dos ímpios. Os 12 certamente escutavam avidamente o mestre, mas também eles estavam imbuídos de alguns dos preconceitos farisaicos, que conservavam até o dia em que o Espírito Santo iluminou suas mentes e transformou seus corações. Assim, Jesus teve de sofrer algumas vezes devido aos seus pontos de vista demasiadamente grosseiros e carnais. Eles aguardavam com ansiedade a restauração do reino de Israel e às vezes disputavam entre si sobre quem deveria ocupar o primeiro lugar. Uma vez os filhos de Zebedeu chegaram a pedir, por intermédio de sua mãe, para serem os primeiros ministros do Messias. Mateus 20, 28. E na última ceia, ao ouvir a previsão da tripla negação de Pedro, os apóstolos logo começaram a se perguntar a quem caberia o primado de que Simão já não era digno. Nesse momento supremo, o mestre precisou intervir para reprimir sua ambição, lembrando-lhes que, embora os reis da terra se coloquem como senhores, tal não deverá suceder com os líderes espirituais do seu reino. O maior se tornará o menor, e o primeiro se fará servidor de todos. Lucas 22, 24, 30. Por vezes, alguns dos apóstolos cediam a um zelo indiscreto e violento, como os filhos de Zebedeu ou os filhos do trovão, que queriam invocar o fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos que os havia rejeitado. Não podemos assinalar senão alguns exemplos, mas estes bastam para mostrar o quanto a alma tão delicada e ponderada de Jesus precisou sofrer com as múltiplas incompreensões, preconceitos e ideias ambiciosas de seus apóstolos. Ele teria podido, por um milagre de graça, transformar seus discípulos, como fez depois o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Mas era a vontade do Pai reservar essa obra para o Espírito de Deus, para a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
e não a segunda, né? O Verbo encarnado devia, até o final de sua vida terrestre, praticar a paciência, a humildade, a mansidão, a fim de ensinar aos seus representantes na terra que a obra divina da santificação das almas não se faz geralmente de forma espetacular, mas por um trabalho progressivo e doloroso, acompanhado de muitos insucessos. Obrigado, ó Jesus, por nos ter dado essa grande lição, da qual precisávamos para não nos deixar desencorajar em nossos fracassos. Os discípulos não devem esperar ser mais bem tratados que o Mestre, nem obter mais sucesso do que ele. Uma dor ainda mais pungente estava reservada ao coração de Jesus. Um desses 12, que ele havia escolhido com tanto cuidado e cercado de tantas atenções, ao qual tinha confiado até mesmo a função de confiança, uma função de confiança, né, iria traí-lo. E não foi por falta de advertência. Em especial, depois do discurso eucarístico em Cafarnaum, sabendo que Judas tinha tomado parte nas murmurações do povo, ele pronunciou diante dele estas palavras que deveriam fazê-lo refletir. Não vos escolhi eu aos 12. No entanto, um de vós é um demônio. João 6,70. Ele o havia escolhido como aos outros, e lhe havia testemunhado a mesma afeição, o mesmo devotamento. Até o último momento, não deixará de tratá-lo como amigo. Mas ele era um dos que mais se preocupavam com o aspecto temporal do reino, e sendo responsável pela bolsa comum, deixou que o seu coração se apegasse ao dinheiro. O Judas era o tesoureiro, né, do apostolado de Nosso Senhor. Ele que cuidava de arrecadação, né, de manutenção das viagens, de manutenção de Nosso Senhor. Ele cuidava do dinheiro, né? Ele sempre foi muito preocupado com o dinheiro, né? Judas é um exemplo muito terrível, mas também muito bom para nós, né? Ele queria que, por exemplo, aquele óleo que foi usado para unção de Nosso Senhor, né, fosse vendido e dado o dinheiro aos pobres, né? Ele era um comunista, né, avant la lettre. E como todo comunista, gostava muito de dinheiro, né? Mais tarde, ele irá murmurar contra Maria, é o caso que eu falei aqui, né, de Betânia, que, em sua opinião, ao derramar perfume sobre os pés de Jesus, desperdiçava algo que poderia ser vendido em proveito dos pobres. Uma atitude tipicamente comunista, né, da boca para fora, né? Quantas vezes, no entanto, ao dirigir-se às multidões, o mestre havia empregado expressões que deveriam ter servido de advertência ao traidor. Não ajunteis tesouros na terra. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mas Judas não quis compreender. E em sua oração sacerdotal,
Jesus foi obrigado a dizer com tristeza: guardei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. João 17:12. Como é visível nessas palavras a dor profunda do coração de Jesus, que teria desejado salvar o traidor. No momento mesmo da traição, ele o chama ainda pelo doce nome de amigo. Era um último apelo, um último grito do coração para comover o traidor e convidá-lo ao arrependimento. Esforço inútil. O infeliz obstinou-se, e quando, algumas horas mais tarde, o remorso torturou sua alma, ao invés de lançar-se aos pés do Salvador, que o teria perdoado, foi procurar os sacerdotes, seus cúmplices, atirou ao chão do santuário o preço de sua traição e, desesperado, enforcou-se. Essa foi certamente uma das maiores tristezas daquele que tinha vindo salvar os pecadores e que entrevia na traição de Judas outras deserções, outras apostasias que aconteceram ao longo de todos os séculos, né? Dentro e fora da igreja. E hoje a gente pode citar milhares de exemplos desses Judas, né? Que traíram Jesus dentro do corpo dos pretensos apóstolos de Jesus, né? Hoje nós temos tantas traições e tantas apostasias, né, no corpo da igreja, né? Então eu paro por aqui. Nós temos ainda o quarto item desses sofrimentos da vida pública de Nosso Senhor. Eu estou então na página, no iniciozinho da página 37. Né? E agora pergunto se vocês têm alguma observação, alguma pergunta dessa leitura de hoje, né? Professor, Sim. é uma coisa que sempre me vem à mente, sempre me inculca, sempre, como que pode, né? Nosso Senhor sempre soube, porque Ele é Deus, da traição que viria por parte de Judas. Mas isso é bem categórico daquilo que Ele propõe a nós, que é aceitá-lo com a liberdade que Ele nos deu. Então, assim, mesmo sabendo que se Ele quisesse, ele poderia ter escolhido alguém que não trairia, isso tudo é para nós exemplo, né? Faz parte do plano de salvação. É isso mesmo? Faz parte do plano da salvação, e não esqueça que Nosso Senhor nunca perde a esperança em nós. Não é? Ele sempre acredita que no último momento nós possamos recorrer a Ele. Bastava, por exemplo, que Judas tivesse recorrido a Ele. Não é? Vocês vejam, a razão pela qual ele se enforcou foi porque ele não acreditou que ele poderia ter sido perdoado. Não é? É a mesma razão que poderia ter tido Pedro depois de negar Nosso Senhor 3 vezes. Não é? Um ato covarde de Pedro. Não é?
Um ato que também Pedro poderia dizer o seguinte: bom, depois de tudo que Nosso Senhor fez por mim, depois de todo o carinho que ele demonstrou comigo, para comigo, né? Eu o neguei 3 vezes, eu não tenho salvação, não tenho perdão. Né? E Pedro fez exatamente o contrário de Judas. E é o que Nosso Senhor sempre quer que nós façamos, né? Que por mais pecadores que somos, por mais que nós tenhamos tido uma vida completamente condenável, que nós nos aproximemos dele. Né? Então ele sempre teve essa esperança. Né? Agora, o Deus nunca revogará o nosso livre-arbítrio. Nunca. Ele sempre nos dará a oportunidade de rejeitá-lo até o último momento, né, que se chama impenitência final. Né? Porque ele nos criou livre. E ele quer que nós fiquemos do lado dele livremente. Por isso nós sempre podemos rejeitá-lo. Por mais santa que tenha sido a nossa vida, no final nós podemos sempre rejeitá-lo. Né? Então, é isso. Quer dizer, Judas, para nós, é um exemplo de rejeição, né? Final. Porque ele conviveu com o Nosso Senhor, ele sabia tudo que ele falava, ele sabia da intimidade do Nosso Senhor, ele participava de todos os colóquios íntimos com o Nosso Senhor. Né? Então ele teve todas as oportunidades. Né? E sim, Jesus sabe o que nós faremos, porque ele vive fora do tempo. Né? Professor, a escolha desse livro foi acertada. Leitura de fácil compreensão e muita clareza. Pois é, todos os livros do padre Adolfo Tancarrey são assim. Tá? Que é tão extraordinário que beira o irracional. Sim, Juliana. Por isso é que a gente tem que sempre cuidar bem dessa liberdade que Deus nos deu, né? O livre-arbítrio é isso. Livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de rejeitar a Deus. Né? Sempre. São todos exemplos de nós covardes, desde Adão e Eva, de não nos arrependermos. Ele esperava nosso arrependimento porque ele conhece a nossa... Claro! Ele sabe que nós somos filhos de Adão e Eva, do pecado, né? E ele sabe que só ele pode nos salvar, né? Mas nós temos que nos chegar a ele, né? Ele não vai se... Ele é muito delicado, Nosso Senhor é muito delicado, ele é muito cauteloso, ele é muito respeitador, né? Ele se nos apresenta sempre. Por isso que Deus, eu falo para vocês que Deus age sempre, na maioria enorme das vezes, através das causas segundas. Isso demonstra a delicadeza dele, porque quando ele age em causa primeira, ele aparece, tá certo? Ele faz as coisas. E se ele aparecer com a sua glória, o nosso livre-arbítrio será destruído. Quando ele aparece em toda a sua glória, nós não teremos mais a liberdade de o refutar, porque nós simplesmente cairemos de quatro, né, frente a essa glória. Por isso que ele sempre é muito delicado. Né? Ele nos alimenta através da hóstia, né? Que para as nossas capacidades sensitivas, a gente não vê nada da glória de Nosso Senhor ali. Só a nossa fé vê isso. Né? Porque ele quer essa adesão de corpo e alma, através da delicadeza. Né? Ele é muito delicado, ele não vai forçar as coisas de jeito nenhum.
Professor, Sim. voltando ainda a São Pedro, eu fico pensando que Nosso Senhor não quer de nós a perfeição. Tanto que Pedro, apesar de tê-lo negado 3 vezes, ainda foi a pedra fundamental da sua igreja. E ainda tornou-se santo. Então, porque senão, se a gente ficar... É lógico que a gente deve almejar a perfeição, mas a gente não deve deixar que isso nos desencoraje. Os escrupulosos são sempre assim, Ana Paula. Os escrupulosos exigem de si mesmos a perfeição. Esse é o grande problema do escrúpulo. Nosso Senhor não faz isso com a gente. Não faz. Ele só nos exige uma adesão a Ele, com todas as nossas fraquezas, todos os nossos defeitos. Né? Adesão, como que a gente adere a Nosso Senhor? Né? Através da oração. Adesão ao Nosso Senhor é através da oração e dos sacramentos da igreja. Significa confissão, quer dizer, os sacramentos iniciais, batismo, etc. E na vida adulta, confissão e comunhão. E confissão é sempre porque ele sabe, todo padre sabe, que nós sempre confessamos os mesmos pecados, né? As mesmas coisas. Mas é isso que ele quer. Essa adesão, essa aderência a ele, independente do que somos, né? E o escrúpulo é exatamente o que faz nos afastar de Nosso Senhor, porque o escrúpulo, ele nos convence, o demônio age muito através dos escrúpulos, né? Os escrúpulos nos convencem que, como convenceu o Judas, né? Que nós temos tantos defeitos que Deus não vai nos aceitar, Nosso Senhor não vai nos aceitar de volta. Ou que nós cometemos tantos pecados ao longo do dia que se a gente confessar de manhã a gente não pode comungar à tarde. Né? Então isso nos afasta da comunhão. Tudo que nos afasta de Deus é exatamente o que Ele não quer. Mas nós temos liberdade para isso, nos afastar de Deus. Né? É isso. E é isso que Ele não quer. É isso que ele... E exemplos nós temos. Você próprio citou Pedro. Né? Enfim. A Aline está falando assim, essa delicadeza, quando a alma enxergou, é tão envolvente. Pois é. Aqui, a Juliana pede para eu repetir, por favor, o livre-arbítrio é... Não, o livre-arbítrio é a liberdade da gente rejeitar Deus. É simplesmente isso. O livre-arbítrio sempre... Nós sempre temos a liberdade com ele de rejeitar Deus, simplesmente. Não quero, não vou, não quero saber. Sim. Eu estou aqui avaliando o seguinte, pensando aqui, né? A gente hoje vive os dois extremos. A gente tem de um lado os escrupulosos e do outro aqueles que acham que já estão salvos por pura e simplesmente viver né? São os fariseus. Não, Deus já veio, já fez tudo que precisava fazer por nós, eu já estou salvo, eu posso aqui viver minha vida e ser feliz, que está tudo tranquilo, já está tudo resolvido. São os dois extremos. Né? Não, e tem outra ainda, tem um meio termo aí, Juliana, que você está esquecendo. Tem aquele que vive uma vida, o fariseu verdadeiro é esse, né? Ele vive segundo a capa da lei. A capa da lei, sem fervor algum. Sem fervor algum. E ele acha que só essa capa, só essa aparência de obediência a Deus é suficiente para a salvação dele. Ele se acha o máximo. Ele se acha o máximo. Então é isso. Existe aqueles que já... Hein? Talvez de todos aí seja o pior. Ah, sim, claro. É aquele que fica rotando, né? Eu vou à missa todo dia, eu comungo, eu confesso, eu não sei o que, eu sou bom demais, esse pessoal aí, ó, que não faz isso, não faz aquilo, estão tudo perdido. Eu não, eu tô aqui
lembra a oração do publicano e do fariseu no Evangelho? É aquilo. Né? Então, assim, nós temos que fugir de todos essas figuras. Né? A Yara me pede para recomendar um bom livro sobre os escrúpulos. Tem um livro do Monsenhor Bohm. Deixa eu ver se ele... Tem um livro publicado pela Montfort. Só um minutinho, gente. Monsieur Jean-Joseph Bohm, O Escrúpulo. Tá? Outra referência que eu posso dar para vocês é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, que tem uma parte grande sobre escrúpulo, do próprio Tanqueray, né? Tratado dos Escrúpulos. Essa Aline pôs aí, mas eu não sei o autor. Não dá para ver aqui o autor. Não conheço a Aline. Não, da Santa Cruz, né? Santa Cruz sempre é boa como referência. O Escrúpulo é do Monsieur Bohm, né? É publicado pela... Bom, eu comprei da Montfort. Deve ter lá. Abad Grimm, não sei. Não conheço esse aí não. Mas o Compêndio de Teologia Ascética e Mística tem uma parte muito boa também sobre escrúpulo, né? É uma coisa que a gente deve sempre lutar contra eles, isso, né? Contra os escrúpulos, né? Que é um caminho sem volta, viu? Ele ataca muito as pessoas muito fervorosas, que num determinado momento... Eu conheci uma pessoa, de fato, conheci pessoalmente, que ela confessava no início da missa, antes da missa, e não comungava porque ela achava que ao longo da missa ela tinha cometido algum pecado que não poderia levá-la à mesa eucarística. E depois da missa ela queria confessar com o padre. Eu vi isso acontecendo. É uma coisa terrível, não é? Quando a pessoa é atacada por escrúpulos, né? Que deve ser tratado de uma maneira com direção espiritual, etc. Né? Há pessoas que são mais tendentes ao escrúpulo, né? E essas devem tomar cuidado com isso. Né? Mas é isso, quer dizer, o escrúpulo é aquilo que enfim, você acha que não tem, você não pode nunca... Essa atitude de escrúpulo, né, foi muito divulgado amplamente na cristandade através de uma heresia terrível. Foram jansenistas, tá certo? Se nós, quem for fazer o curso sobre a Revolução Francesa, que nós vamos começar a semana que vem, vocês vão ver a atuação dos jansenistas no século XVI, XVII um pouco. Nós vamos comentar sobre os jansenistas. Exatamente, Camila, você nunca é digno. Então, você é tão terrível que Nosso Senhor não vai te perdoar. Você não adianta, você não vai nunca poder comungar, porque mesmo depois da confissão... E tem pessoas que falam assim, nossa senhora, mas eu esqueci um pecado. Eu tenho que voltar lá. Sabe, é uma confusão enorme. O escrupuloso, a mente do escrupuloso é muito confusa. Né? Muito confusa.
Então, gente, não tendo mais observação ou pergunta, eu agradeço muito a vocês, a paciência aqui, a presença, né? Deus lhes pague de me dar a oportunidade de ler, né? Esse livro para vocês e comentar, né? Do padre Adolfo Tanqueray. E amanhã nós continuaremos aqui. Eu acabei de ler a página 36 e vou começar a ler a página 37 amanhã. Tá certo? Tenham um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.